Fala investidores, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando o nosso vídeo de hoje. Me chamo Bruno, médico com curso em ações pela equipe do professor Mira. O curso foi a minha carteira número 1, fui da turma 3. E hoje vamos continuar com nossas análises sobre a Itaúsa. Lembrando que não damos recomendações de investimentos, apenas análises para ajudar vocês a conhecerem melhor a empresa. Lembrando também que esse canal é tanto para quem está começando no mundo dos investimentos, a quem eu recomendo ver os vídeos anteriores, e também para quem já conhece mais e quer ver um resumo do dia da empresa. Bom, pessoal, então iniciando as análises de hoje, nós vamos falar um pouquinho, já que nós não temos muitas notícias novas, já dei uma olhada sobre a Itaúsa no dia de hoje, então falar um pouquinho sobre a teoria das ondas, que foi criada por Dow e Jones. Isso é até uma coisa interessante, pessoal, porque Dow e Jones são duas pessoas diferentes, né? Eles foram os primeiros americanos que começaram a estudar mais o movimento do preço das ações, tanto que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos é chamada de Dow Jones justamente por causa dos dois, mas não é um nome só, são duas pessoas diferentes. Então, eles falaram principalmente a respeito da teoria das marés. O que é que essa teoria fala? Basicamente, ela diz que o preço das ações varia como se fossem marés, como se fossem ondas no mar. Da seguinte maneira: considerando que nós temos um gráfico onde aqui embaixo nós temos o tempo e aqui nesse eixo nós temos os preços, eles falaram que o preço de qualquer ação funciona de que forma? Como marés. Ou seja, os preços não funcionam como uma linha reta, ou muito menos como curvas. Não. Os preços das ações, eles funcionam como marés. Eles aumentam, recuam, depois aumentam de novo. Depois recuam, depois aumentam de novo. Eles falaram que o preço das ações sempre varia desta maneira. Claro, nem sempre para cima. Por isso eles definiram que nós temos 3 desempenhos gerais do preço das ações no mercado. Quais seriam esses? Nós teríamos a tendência de alta, nós teríamos uma tendência de baixa e nós teríamos uma tendência lateral. Bom, sobre a tendência de alta, obviamente, como o nome já fala, significa quando a maré está para cima. Ou seja, ao longo do tempo, o preço das ações vai variando na forma de maré, mas ela vai subindo. Tecnicamente, uma forma que eles encontraram de representar essa alta é sempre falar que os fundos são sempre ascendentes, ou seja, um fundo é maior que o outro. Da mesma forma que os topos, um topo é maior que o outro. Quando nós temos essa configuração, nós temos uma tendência de alta. Agora, em relação a uma tendência de baixa, nós temos o oposto. Os preços abaixam, elevam-se um pouquinho, como uma maré, mas logo depois abaixam de novo, aumenta um pouquinho, abaixa de novo e por aí vai. Ou seja, nós temos uma tendência geral de baixa. Eles também conceituaram isso a partir dos fundos e dos topos. Um topo sempre é seguido de um topo menor. E um fundo também sempre é seguido de um fundo menor. Quando temos essa configuração, nós temos uma tendência de baixa. E por fim, nós temos uma tendência lateral. Não é uma tendência nem de alta nem de baixa. Ou seja, nós temos um movimento em que os preços ficam dentro de uma mesma proporção. Tecnicamente, eles definiram que os topos sempre são semelhantes ou iguais aos topos seguintes. Da mesma forma, os fundos sempre são semelhantes ou iguais aos fundos seguintes. Com isso, nós temos uma tendência lateral. Essas definições, pessoal, são muito importantes quando a gente está falando de análise gráfica, ou seja, quando a gente quer analisar o preço da ação a partir dos gráficos, pois é justamente baseado nessas tendências de alta, de baixa ou tendência lateral que nós podemos analisar o preço das ações e aí presumir para onde o preço da ação está indo. Porque, por exemplo, se o preço está numa tendência de alta, quando ele está bem aqui, por exemplo, nós esperamos que ele continue subindo.
Da mesma forma, se ele tiver numa tendência de baixa, se ele tiver nesse momento aqui, nós esperamos que ele continue descendo. E a mesma coisa para uma tendência lateral. Se ele se encontrar bem aqui, a nossa expectativa é que ele continue subindo. Claro, pessoal, que nós temos que considerar também, tudo isso são tendências e para prever o que é que vai acontecer, nós nos baseamos naquilo que já aconteceu no passado. E, obviamente, isso não é 100%. Isso não é uma certeza que vai acontecer. Mas, pelo menos, é uma forma que nós temos de ter uma perspectiva de para onde os preços irão em seguida. Como falei, não dá para a gente confiar 100% cegamente nessa estratégia somente. Conforme a gente for passando os vídeos, nós vamos analisando outras formas da gente analisar esses gráficos dos preços e nós vamos ver que cada forma indica, faz uma perspectiva diferente em relação aos preços. Essas tendências de alta, de baixa e lateral, elas já dão uma ideia para a gente de como é feita essa análise. Muitos analistas do mercado, de maneira geral, não gostam da análise gráfica, porque falam que ela é muito aleatória, que a gente não pode confiar 100% nela, que existe muita imprevisibilidade para a gente achar que vai saber o que vai acontecer. Realmente, nós não podemos confiar absolutamente, cegamente, 100% somente nessas análises. Mas juntando essa análise com outras análises juntas, nós temos pelo menos uma grande chance, uma grande perspectiva de tendência, né, para sabermos qual vai ser a direção dos preços. Vamos acertar 100% todas as vezes? Não, isso é impossível, pessoal. Não dá para acertar sempre 100%, infelizmente. Mas nós diminuímos muito a nossa chance de errar e também, tendo uma perspectiva, nós podemos reduzir o nosso risco, ou seja, nós podemos nos precaver em relação a eventos adversos, uma vez que a gente conhece a tendência. Essa é a primeira parte, a primeira vez que eu falo um pouquinho sobre a análise gráfica e eu vou continuar falando sobre isso nos outros dias. Agora, nós vamos verificar como é que está a análise gráfica nas ações da Itaúsa, né? Se ela está numa tendência de alta, de baixa ou tendência lateral. Bom, pessoal, então temos aqui o gráfico da Itaúsa, né? Nós temos que no dia de hoje foi um dia positivo, né? Foi um dia interessante. Ela subiu em relação ao dia de ontem, teve uma abertura de 9,55 e um fechamento em 9,69, né? Ou seja, foi um dia de uma boa alta nas ações da empresa hoje. Agora, como eu falei, a gente pode tentar analisar um pouquinho como é que está a tendência da Itaúsa, pelo menos nos últimos dias, né, nas últimas semanas, se foi uma tendência de alta, baixa ou lateral. Então, pessoal, abrindo um pouquinho mais o gráfico para a gente ver melhor, nós temos aqui do dia 26, hoje, até mais ou menos o dia 29 de março. Então, nós temos aqui, pessoal, que dá para ver, como a gente falou agora há pouco, a gente já consegue ver um pouquinho das tais das ondas. Ou seja, nós podemos ver que o preço estava aqui em cima, mais ou menos no dia 13 e 18 de março, e aí ele começou a cair. Fez uma ondinha para cima, depois voltou a cair de novo. Fez uma onda para cima e voltou a cair novamente. E agora ele está nesse momento da onda para cima. Então, aplicando aquilo que a gente viu, né? Tecnicamente, por que é que a gente fala que está numa tendência de baixa? Porque nós temos que os topos são seguidos de topos inferiores. Nós temos um topo aqui em cima que é maior do que esse topo aqui, que por sua vez é maior do que esse topo aqui, e por sua vez, por enquanto, ainda é maior do que esse daqui, desse último, né? E da mesma forma os fundos, ou seja, bateu aqui e subiu, bateu aqui embaixo e subiu, bateu aqui embaixo e está querendo subir, com topos procedentes menores e com fundos também menores, nós temos uma clara tendência de baixa no preço das ações. Ah, então quer dizer que a ação é ruim, que não presta, que a gente tem que esquecer essa empresa, que não vale a pena? Não, pessoal, não é assim, porque até se eu abrir mais o gráfico para vocês verem, vocês vão ver que
acontece na Itaúsa, acontece com qualquer empresa, a variação dos preços é muito grande, pessoal, na bolsa. A bolsa está o tempo inteiro, às vezes muito para cima, quando tem alguma notícia boa ou uma tendência boa, às vezes muito para baixo, se tem uma notícia ruim ou se está num momento ruim, seja aqui no Brasil, seja por alguma notícia de fora. Então essa variação, pessoal, é normal e de maneira alguma representa que a ação é boa ou que a ação é ruim. Não é por aí que a gente avalia a ação, pessoal. A gente avalia se uma ação, se uma empresa é boa ou ruim, não pelo preço dela, mas pelos fundamentos, pelas atividades da empresa, pelos números da empresa, né, pelo que a empresa produz, os resultados dela. Então é isso que faz a gente considerar uma empresa boa ou ruim, e não simplesmente a variação de preço, porque, como expliquei, muitas vezes isso está relacionado a notícias no mercado. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise no dia de hoje. Nos próximos vídeos nós vamos falar cada vez um pouquinho mais de análise gráfica. Também vamos continuar preenchendo a planilha da verdade da Itaúsa, a planilha dos fundamentos. E nós vamos seguindo com as nossas análises aqui, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês no dia de hoje. Deixem um like, compartilhem, curtam, por favor. Deem ideias para novas análises que nós podemos estar fazendo. E eu espero vocês na segunda-feira, quando o mercado abrir de novo. Abração para vocês. Bom final de semana. Tamo junto.